Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, adorarmos a este Deus maravilhoso. Queridos, hoje nós iremos falar sobre alguns vírus que têm incomodado muito as relações conjugais durante esse período de pandemia. Nós observamos que o índice de divórcio no Brasil, ele cresceu quase 16% de 2019 em relação ao ano de 2020, né? Então 2020 teve um aumento exponencial do número de divórcios. E isso se deu justamente no período da pandemia, justamente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Mas por que isso aconteceu? Por que tem acontecido tantos divórcios? Por que tantos casamentos têm se destruído? Tantas famílias têm se destruído nesse período? Nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns vírus que têm sido inseridos no seio familiar, no meio do relacionamento conjugal e têm destruído muitas famílias. E nós vamos tratar justamente sobre uma vacina que o mundo está aguardando. Eu estou ansiosamente aguardando o dia que serei vacinada, né? E o mundo aguarda por este momento da erradicação, né, deste vírus, do coronavírus. E nós iremos tratar sobre isso, sobre a vacina que imuniza o casamento. Esse é um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2021, escrito pela pastora Liane Nepomuceno. E a pastora Nepomuceno, ela fala justamente sobre alguns vírus e qual a vacina que pode estar imunizando o seu casamento, blindando o seu casamento, né? Para que você tenha um casamento blindado, para que você tenha um casamento construído na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e mesmo diante dos vendavais da vida, ele não venha cair. Mas antes de mais nada, eu convido você a orar. Convido você também a convidar seu esposo, a sua filha, a sua amiga que está aí na sua casa, né? Os seus familiares, para sentarem junto à televisão ou a sentarem-se junto ao seu computador, ao seu tablet, mas assistir em família. É um assunto muito interessante e que diz respeito às nossas famílias. Vamos orar? Eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e interceder a Deus em favor do seu lar, da sua casa, da sua família, do lado dos seus vizinhos, do lado dos seus familiares. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado, ó Deus, exaltado, Senhor, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estudarmos a tua palavra e de sermos, ó Deus, instrumentos, ó Senhor, nas tuas santas mãos para a propagação da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Senhor, neste instante, eu te peço, ó Deus, que tu estejas, ó Deus, a adentrar, Senhor, ao lar, ó Deus, de cada família aqui representada, cada família em que a tua palavra está chegando nesse instante, ó Deus. Sonda, ó Deus, a cada lar, sonda, ó Pai, a cada coração, ó Pai amado. A tua palavra nos diz que antes, ó Deus, que a palavra chegue à nossa boca, tu sabes, ó Senhor, aquilo que nós iremos falar, pois tu nos conheces, tu nos sondas, tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor. Tu conheces todos os nossos pensamentos. Pai amado, em nome de Jesus, sonda, ó Deus, a cada lar, a cada família. Pai amado, restaura, Senhor, a alegria do convívio familiar. Restaura, ó Deus, o amor. Restaura a harmonia, ó Deus. Derrama, ó Deus, uma unção, ó Deus, de libertação em cada lar, em cada família nesse instante em que a tua palavra, Senhor, tem chegado. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.
A vacina que imuniza o casamento, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2021, escrito pela pastora Liane Nepomuceno. Como nós falamos, o mundo anseia, o mundo espera, né, ansiosamente por uma vacina que venha erradicar completamente esse vírus. Nós estamos felizes porque alguns países, como os Estados Unidos, né, algumas pessoas já estão podendo andar sem máscaras em alguns ambientes, porque boa parte do país já foi imunizado. Como nós ansiamos que isso ocorra em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, né? Mas, queridos, um levantamento, um estudo feito, uma pesquisa feita neste momento em que nós estamos vivendo, que nos obriga a um convívio maior dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, boa parte dos casamentos tem necessitado de uma cura também. Uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura em todas as áreas, né? Na área do relacionamento, do convívio, porque esse vírus nos obriga a viver mais tempos, a convivermos mais tempos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos familiares. E ao invés disso ser bom, acaba refletindo em um número de divórcios muito grande, em um número de separação de famílias, né? Em um número de brigas, de violência doméstica que nós temos visto. Então nós vamos refletir, e é isso que a pastora Nepomuceno fala, que ela gostaria de refletir sobre um vírus, alguns vírus que têm destruído muitos casamentos, inclusive casamentos evangélicos, inclusive daquelas pessoas que tinham expectativas de serem eternos, de seus casamentos serem eternos. Nós temos visto que esses casamentos têm destruído, assim como o vírus da Covid-19 destruiu muitas famílias, destruiu muitas vidas. A mesma coisa tem acontecido com alguns vírus que têm invadido as nossas casas, os nossos lares, as nossas relações e destruindo muitos lares que antes pareciam tão seguros. E que inimigos são esses? Que vírus são esses, né? Quais são esses inimigos que têm destruído alguns lares? A pastora nos coloca aqui o primeiro inimigo como o vírus do esquecimento. O vírus do esquecimento da aliança e das promessas que foram feitas no altar. Nossa, o dia do casamento para uma mulher, para um homem, é um dia muito especial, E diante de várias testemunhas e do celebrante, o casal, ele declara promessas um ao outro. Ele faz uma aliança, né? Ele forma uma aliança. E o interessante da aliança é que a aliança, ela não tem começo nem fim. A aliança, o símbolo do casamento, que é a aliança, não tem começo nem fim. Não tem rachaduras. A aliança, ela é um círculo, né? Ela é um círculo sem começo e sem fim. É muito, muito interessante. Eu até coloquei algumas alianças aí, um par de alianças, né, que vocês estão vendo, para nós nos lembrarmos daquele momento que nós vivenciamos, ou que estamos prestes a vivenciar, que é o momento do nosso casamento. E queridos, o momento da promessa feita no altar, ali, os votos matrimoniais, é o auge do casamento, né? E muitas pessoas, algumas repetem, né, aquilo que o celebrante coloca ali para ser repetido, ou alguns casais, e a maioria deles, escrevem seus votos. Mas dentre esses votos do casamento, algumas frases são marcantes e são presentes, né? Que é: prometo amar e cuidar de você,
Prometo ficar ao seu lado na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Prometo ser fiel. Olha, eu estarei ao seu lado até que a morte nos separe. Isso são votos que nós fazemos. Mas nós fazemos diante de várias testemunhas e diante de Deus. Diante do celebrante e diante de Deus. Nós fazemos uma promessa para a pessoa que nós amamos, para a pessoa que está ali ao nosso lado. Tanto o homem quanto a mulher fazem essa promessa um ao outro. E nós temos visto que, infelizmente, muitos casais não têm consciência dessa promessa que é feita. Muitos casais não têm consciência do compromisso que estão assumindo diante de Deus e acabam banalizando este momento. Um momento muito importante, o mais importante, né, o momento ali da celebração do casamento. E muitos acabam investindo nas cerimônias, né? Ali no momento da cerimônia do casamento. Muitos investem na ornamentação da igreja. Muitos casais investem na recepção. Agora, nesse momento de pandemia, que os casamentos são online e os convidados são restritos, muitos casais demandam tempo selecionando aquelas pessoas que irão participar da sua cerimônia, investindo na cerimônia que vai ser de forma online, que vai ser de forma remota para outros convidados, e investe também na ornamentação ali do local, né? Demanda tempo. Isso demanda tempo, isso demanda planejamento, isso demanda dedicação, mas muitos casais dedicam pouco ou nenhum tempo a analisar a promessa que será feita diante do altar, que será feita para a pessoa que vai ser aquela companheira pelo resto da sua vida. Então, eu tinha uma cunhada que costumava dizer o seguinte: casamento é uma sociedade e nós precisamos ver quem vai ser o nosso sócio. Então, antes de pensarmos em construirmos uma união, nós precisamos analisar com quem nós iremos construir essa união. Nós precisamos, queridos, ver os prós e os contras desta união. Nós precisamos analisar se essa pessoa ela tem os mesmos interesses que nós. Se essa pessoa que vai estar ao nosso lado realmente tem interesse nessa construção. Mas já fizemos as promessas, já estamos unidos. E agora? O que fazer? Né? O que fazer? Então, nada que se constrói em bases sólidas tem condições de subsistir, a não ser que haja um reparo nessa construção. Às vezes a pessoa constrói uma casa e não faz bem um alicerce. Só uma correção. Oi, diga. A irmã colocou nada que se constrói em base sólida. Que não seja em base sólida, porque quando se constrói em base sólida, quando se constrói na rocha, dificilmente uma casa ela vem a ruir. É muito difícil desmanchar, destruir uma casa construída em uma base sólida. Mas quando nós fazemos a construção da nossa casa e os alicerces não são profundos e nós precisamos bater, por exemplo, uma laje, é preciso que haja o quê? Um planejamento, né? E que haja um reforço nos alicerces da nossa casa. Então, queridos, nós precisamos
analisar. Se você está prestes a casar, analise a pessoa com quem você vai construir essa relação. E se você já está casado, observe e repare os alicerces do seu lar, os alicerces da sua casa. Então, um primeiro vírus que tem destruído muito o casamento é justamente esse, o esquecimento da aliança que foi feita, das promessas que foram feitas no altar. E aí a palavra de Deus em Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30, nos diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então aqui a Bíblia faz uma analogia e diz assim: olha, quem é de vós que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? A primeira coisa que se faz para edificar uma torre, ou edificar ou construir uma casa, é fazer o quê? Sentar e planejar. Planejar, nós vamos planejar o quê? Fazer as contas dos gastos, quanto vai gastar para a construção daquela casa. É bem verdade que muitas vezes o gasto fica além daquilo que foi planejado, mas por ter sido planejado, você já tem uma base, né, do quanto você vai gastar, de quanto você vai investir. E no decorrer da construção, muitas vezes nós acabamos investindo mais, mas isso está dentro do orçamento. Então, a Bíblia fala o seguinte: olha, quem é que vai construir uma torre, não senta primeiro para analisar os gastos dessa torre, para que depois não aconteça que, não tendo mais como construir, você já ter colocado os alicerces ali daquela torre, não venha as pessoas a escarnecerem de você e dizer: olha, ele começou a construir e não teve como acabar. Começou a construir, começou a edificar e não pôde acabar. Então, em um casamento é preciso que se tenha um planejamento, a construção de um lar. É preciso haver, queridos, como nós falamos anteriormente, é preciso que haja um planejamento, que você planeje, que você escolha bem a pessoa que vai estar ao seu lado, se essa pessoa tem os mesmos interesses que você. Mas se você já construiu, se você já edificou a sua casa e a base não está sólida, é necessário planejar, é necessário fazer um planejamento para a construção do seu lar com bases sólidas. É preciso que haja uma reparação nos alicerces da casa. Então, em um casamento não existe só verão. Em um casamento não existe só verão. Em um casamento não existe só primavera. As estações do ano, mas todas as estações do ano estão presentes no casamento. Todas as estações do ano. A primavera, que é aquele período maravilhoso de lua de mel, né? Só flores, só café na cama, só beijo, só abraço, né? É muito bom o período da primavera. Quem não gosta de flores? Porque elas ornamentam, elas enfeitam a casa. Mas aí chega o verão, e estação gostosa, né? Estação gostosa é o verão. No verão, nós usamos menos roupas, estamos mais expostos ao sol, né? Gostamos porque esse sol ele traz vitamina para a nossa pele, para o nosso corpo, o nosso cabelo. É muito gostoso o verão. Aí chega o outono.
O outono já começa o quê? É a estação das frutas, os frutos vão surgindo, mas também ao cair das folhas, né? As folhas vão caindo. É uma estação que um momento tá quente, outro momento tá frio. Esse momento do outono, ele é meio para algumas pessoas é meio chatinho. Para mim mesmo que sou alérgica, né? Eu acabo ficando gripada nesse período do ano, porque a temperatura oscila muito, é um momento quente, um momento frio, e aí a gente acaba, né, se gripando. Mas é um momento em que há os frutos, né? A terra, ela produz os seus frutos. Ela produz os seus frutos e nós nos alimentamos dele. Mas aí chega o inverno. As flores, muitas acabam morrendo. É um momento frio, nós precisamos de mais camadas de roupa para poder aquecer o nosso corpo. Nós necessitamos de mais atenção à nossa pele, com hidratação, hidratando também o nosso corpo. Bom, o casamento passa por todas essas estações. Então a primavera, como nós falamos, a lua de mel, beijos, abraços, coisa gostosa. Mas, queridos, esse momento de primavera, esse momento da primavera, né? Do sair das flores, do embelezar o lar, é preciso que nós estejamos também tendo reserva em nossas vidas. Aí vai chegando o verão, né? E tem um versículo bíblico que diz o seguinte: vai ter com a formiguinha o preguiçoso, né? E o verão é um momento em que nós temos, como nós falamos, nós temos menos camadas de roupa. Quanto menos roupa, melhor, né? Essa é a realidade, porque a temperatura é quente. A mesma coisa é no relacionamento. O relacionamento esquenta. Tem momentos que tá, né? O calor ali tá gostoso, mas acontece que você também vai tirando as camadas que você tinha no seu corpo. No verão, você vai tirando muitas vezes as máscaras que estavam na primavera, né? Aquela maquiagem que estava na sua pele, ela se derrete no calor do momento. Então também no verão, há algumas brigas, né? Acontecem as primeiras brigas do casal. É o momento em que o casal, ele parou de se preocupar com algumas coisas, dar menos atenção a ter uma camada mais de maquiagem, uma camada mais de amor, um cuidado. E, queridos, a palavra de Deus nos convida a estarmos atentos a esta estação, né? A esta estação do casamento, porque nesse momento que nós precisamos construir as nossas reservas para o inverno. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos falando, nós precisamos ter atenção às promessas que nós fizemos no altar, né? Porque chegou alguns momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos com o nosso companheiro nesse momento do calor, né? No calor do momento, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras e nós precisamos, queridos, guardar recursos para o inverno. Lembra da parábola da cigarra e da formiguinha? Que ali no verão a cigarra estava só cantando na árvore, cantava e não estava guardando nada para o inverno. E a formiguinha, em pleno verão, um calor gostoso, ao invés da formiguinha estar ali de boa na folhinha ou pegando a praia, a formiguinha estava o quê? Trabalhando, né? Guardando recursos em seu lar para quando chegasse o inverno. Então, acontece isso no casamento. Muitas vezes, nós gastamos toda a nossa reserva na estação do verão do nosso casamento. Passeamos demais, curtimos demais, esquecemos de guardar um pouquinho para o inverno,
e nós esquecemos de guardar a nossa reserva. No momento ali do calor, no momento da relação conjugal, que muitas vezes, como nós falamos, a maquiagem derrete e nós tiramos as máscaras. Alguém já disse assim, ó, quer conhecer alguém, vai morar junto, né? Então esse momento do verão é o momento que nós vamos realmente passar a conhecer a pessoa que está ao nosso lado. Mas como é uma estação gostosa, né? O que acontece? Acabamos relevando algumas coisas, deixando passar algumas coisas e não nos atentamos para os pequenos sinais que vão surgindo no casamento. E que nós precisamos administrar bem, pedir a orientação de Deus e deixar uma reserva para o inverno. Aí chega o outono. Chega o outono. O brilho se foi, o brilho do sol se foi, algumas flores as flores começam a morrer, as folhas começam a cair da árvore e é uma estação em que o momento está quente e o momento está frio. Seu casamento já chegou ao outono? Já chegou um momento assim que uma hora parece que vocês voltaram à primavera, na lua de mel, aquele calorzinho gostoso, aquela emoção, e depois de repente dá uma frieza, né? Um esquecimento, uma coisa assim. Então assim, muitos casamentos não subsistem nem ao verão. Outros, quando chegam ao outono, morrem, assim como algumas plantas morrem, assim como algumas flores morrem, assim como algumas árvores caem, algumas folhas caem das árvores, né? E aí nós vemos árvores secas. Há momentos assim, né? No outono. Mas nesse momento do outono é o momento que temos frutos. A terra dá o seu fruto. Porque ela foi preparada na primavera, foi preparada no verão, né? E aí chegou o outono, a terra começa a dar os seus frutos. No outono, nós começamos a colher os frutos daquilo que nós plantamos na primavera e no verão em nosso lar. No outono, nós começamos a consumir esses frutos, né? Esses frutos começam a brotar e nós começamos a consumir esses frutos, mas precisamos guardá-lo para o inverno. Porque no inverno, muitos casamentos não resistem mesmo. Muitos casamentos não resistem ao inverno. Porque nós precisamos de alimentação mais quente, precisamos de alimentação mais sólida, precisamos ter um cuidado maior com a nossa pele, com o nosso corpo e com o nosso relacionamento. Então, muitos casamentos passam por invernos rigorosos. Outros invernos são mais brandos, mas todos os casamentos passam por essa estação. E como está o seu casamento? Em que estação está o seu casamento? E você tem colhido os frutos do outono? Os frutos que você plantou na primavera, no verão, para a estação mais rigorosa que é o inverno? Como está a sua vida? Então é importante, queridos, é muito importante nós avaliarmos, nós planejarmos bem a nossa união. É muito importante isso aí. Então, a Bíblia nos fala, né? Jesus, ele nos instrui, e é o próprio Jesus que está dizendo isso, e ele fala justamente isso no versículo 14, no capítulo 14 de Lucas, versículo 28 ao 30, ele diz, olha, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, né? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo mais acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. A consciência da importância das promessas e da aliança feita no altar é muito importante para o casamento.
é muito importante para o casamento em tempos de crise. Em tempos de crise. E as crises, queridos, é inevitável num casamento. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, oriundas de famílias diferentes, vivendo, convivendo juntas. Então as crises são inevitáveis. Então é necessário trazer a memória, é necessário trazer a nossa memória as palavras que nós proferimos no altar, as palavras que foram germinadas em nossos corações, aquele primeiro amor. É preciso nós trazermos à memória aquele primeiro amor. É preciso que no coração haja do casal, haja a esperança da aliança existente diante dos homens e principalmente diante de Deus. Precisamos trazer à nossa memória a aliança que nós fizemos, não só para os homens, não só diante dos homens e diante das testemunhas e dos celebrantes ali, mas nós fizemos essa aliança primeiramente diante de Deus. E precisamos administrar esse momento em que muitas vezes, que inevitavelmente o casal passa, a família passa, que são os momentos de crises. Crises emocionais, crises financeiras, crises psicológicas, crises de enfermidade. N são as crises que assolam muitos casamentos e que deixam os invernos muitas vezes rigorosos. Nós precisamos, queridos, trazer à nossa memória a aliança que nós fizemos. Nós não podemos nos esquecer daquele momento em que nós declaramos amor eterno à pessoa que está ao nosso lado. E o segundo vírus que a autora colocou para nós é o seguinte: é o vírus da perda de respeito entre o casal. Aí eu coloquei uma foto né, de um coração todo machucado, remendado, e uma briga, né, realmente, literalmente, há casais que brigam mesmo, de pau e de pedra, né? E nós temos visto e assistido nas televisões em relação a isso, muitos casais que perderam o respeito, que perderam a beleza do caminhar junto. Então, esse vírus, ele vem a minar o casamento, gerando fragilidade ao parceiro, quebrando a beleza, a harmonia do caminhar junto. O respeito é muito importante. Lembra quando eu falei do verão, né? Que no verão a gente tira as máscaras, que no verão a maquiagem derrete, né? Ó, se você usar o Prime da Mary Kay, vai durar mais tempo, né? Mas a maquiagem costuma derreter, né? No verão. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter um cuidado para estar retocando, né? Para estar retocando essa maquiagem. A gente precisa ter um cuidado de usar um primer facial para sustentar mais. E no verão tem um calor, então a gente usa menos roupas, a gente não tem muito cuidado. Assim, quanto mais leve forem as roupas, melhor. Mas também, queridos, no verão, muitos casais, como nós falamos, começam a surgir, né, as pequenas diferenças que são relevadas porque o amor tá ali, o calor tá gostoso. E muitas vezes as pessoas falam assim: o melhor da briga é a reconciliação. O melhor é não haver briga, porque se não houver briga não há reconciliação. Vai ser um amor eterno, né? Vai ser muito gostoso. Mas tem aqueles momentos de discussão. E aí o que acontece? Muitas palavras são ditas no calor do momento e faz com que ofenda a pessoa que está ao seu lado. E muitas palavras são mais ofensivas e machucam mais do que um tapa.
E olha que o tapa é o auge, né, de uma relação, de uma briga, a agressão física. Eu creio que já perdeu completamente o respeito e o controle mesmo de um para o outro. Então, portanto, a Bíblia nos diz o seguinte, em Efésios 5:33, quem ama respeita, né? Porque em Efésios 5:33 nos diz assim, portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. A Bíblia, queridos, nos convida a nos amarmos, né? O homem, olha, ela é bem específica. Então, cada um ame a sua mulher como a si mesmo. Porque, como nós falamos, amor próprio, todo mundo tem, né? Todo mundo se ama. Mas nós precisamos amar ao outro como nós gostaríamos de ser amados. Nós precisamos tratar ao outro como nós gostaríamos de ser tratados. E a mulher, trate o seu esposo com respeito. É isso que a Bíblia nos diz. Com amor. Que aliança profunda no Senhor. Compromisso de respeito em via dupla. Tanto do homem quanto da mulher. Como nós falamos, o casamento é uma sociedade. E ambos os sócios precisam ter interesses em comum. Precisam ter interesses afins. Precisam trabalhar para que essa sociedade dê certo. Então é preciso que haja respeito mútuo por parte do casal. Tanto por parte do homem, quanto por parte da mulher. Então é uma via de mão dupla. Mas infelizmente, é isso que a autora nos diz. Marcas são geradas pela falta de respeito ao cônjuge. Palavras proferidas no calor de uma discussão, comentários inoportunos que degradam a imagem do cônjuge e minam a autoestima, brincadeiras pejorativas que sangram a alma, brincadeiras de mau gosto que se faz do homem, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para o homem, tratamento abusivo na relação sexual que deixa feridas abertas. O momento de relação sexual do casal é um momento gostoso, é bom demais, né? Mas é preciso que haja respeito, que ambos, tanto o homem quanto a mulher, gostem desse momento e sintam prazer. Se você faz algo que venha a denegrir, que venha a ferir o seu companheiro ou a sua companheira, esse momento não está sendo um momento de amor. Não está sendo um momento de partilhar amor. Né? Essa relação está sendo uma relação sexual abusiva. E a relação sexual é um ato de amor muito bom mesmo. Então precisa que você diga o que você gosta para o seu esposo, para a sua esposa, e que ambos se tratem com respeito, com carinho, com amor, respeito mútuo. Então nós poderíamos listar aqui, é isso que a autora nos diz, várias maneiras de como faltar com respeito e afeto com a pessoa ao nosso lado, ao ponto da lei civil, né? Ao ponto de ser punitivo, de acordo com a lei. Mas, com muita tristeza, nós temos visto muitos casais cristãos que estão indo aos tribunais para resolver questões por não estarem obedecendo à palavra de Deus. Nós poderíamos listar aqui inúmeras, de acordo com a lei, de acordo que é punido mesmo por lei, né? E nós vamos listar aqui a agressão sexual, verbal, emocional, a agressão psicológica, a agressão física. São inúmeras as agressões, né? A falta de respeito para com o outro. E infelizmente isso tem acontecido até nos relacionamentos cristãos. Muitos casais cristãos estão indo ao tribunal para resolver questões entre si que poderiam ser resolvidas se obedecessem à palavra de Deus.
Queridos, a palavra de Deus é clara em Efésios 5,33. Portanto, cada um de vocês amem também a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o seu marido com respeito, uma via de mão dupla. A palavra de Deus nos diz: tenham amor, tenham respeito um pelo outro. E é isso que faz com que o casamento venha a se consolidar, a ter bases também sólidas. Quando nós firmamos o nosso casamento na palavra de Deus, quando nós alicerçamos a nossa união na palavra de Deus e procuramos trilhar de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus traz orientação para todas as instâncias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida. A Bíblia tem uma palavra, Deus tem uma palavra. E aqui a Bíblia é clara. Vocês querem ter um relacionamento bom? Vocês querem ter um relacionamento duradouro? Vocês querem ter um relacionamento em bases sólidas? Atentem para o que a Bíblia diz. Tenham respeito um pelo outro, tanto o homem pela mulher, quanto a mulher pelo homem. E, queridos, a Bíblia nos diz, a Bíblia é clara com relação a isso. Olha, Deus é tão maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Então Deus tem um cuidado todo especial, principalmente pelo seu projeto, porque a família nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem instituiu a família. E Deus tem um cuidado todo especial por este projeto seu. Nós vamos ver aí em 1 João 4:7, que a palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. É isso que está escrito em Mateus 7, versículo 12. É isso que Jesus está dizendo. Olha, queridos, vocês querem que os homens tratem vocês bem? Tratem bem a eles, né? Mulheres, vocês querem que seus esposos lhe tratem com respeito? Trate seu esposo com respeito. Maridos, homens, você quer que a sua mulher tenha por você respeito? Trate a sua mulher com respeito. A Bíblia nos diz, olha, se vocês querem tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam primeiro vocês a eles. Então, façam vocês a eles. Tratem com amor, tratem com respeito, tratem as pessoas com carinho. Plantem amor. Nós iremos colher no outono aquilo que nós plantamos na primavera e no verão dos nossos casamentos. Então tenham cuidado, selecionem bem as sementes que vocês irão lançar sobre a terra, porque essas sementes irão germinar, essas sementes irão crescer com o calor do verão e elas irão dar frutos no outono que irão alimentar o seu casamento. Então tenham muito cuidado com a seleção das sementes que você vai lançar sobre a terra com as suas palavras e com as suas ações. Então, outro vírus que tem estragado muito casamento, destruído muito casamento, é a falta de atenção para com o cônjuge. Esse é um vírus que tem atrapalhado muitos casamentos, muitas relações de marido e mulher e muitas relações de pais e filhos, muitas relações familiares. E aí a autora fala aqui o seguinte, que no livro Pequeno Príncipe, ele cita uma frase que tem ecoado por muitos anos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, ser responsável por alguém implica cuidar,
dar atenção, dar amor, dar carinho, implica importar-se com o outro, implica mostrar-se presente. E aqui quando eu falo mostrar-se presente com relação ao homem e a mulher, o marido e a mulher, né, que estão convivendo na mesma casa, mas também nós precisamos nos mostrar presentes para com a nossa família. Isso pode ser feito de forma virtual, né? Você não tá tendo condições de estar tendo contatos com seus familiares, mas você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um versículo bíblico, você pode ligar, você pode falar. Então, na primeira carta do apóstolo Pedro, ele instrui o homem a honrar sua esposa, sendo essa uma atitude sábia na arte da convivência. Então, 1 Pedro 7, a Bíblia nos diz assim: do modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro nos diz o seguinte: olha, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, mas sabedoria dos altos céus, não é sabedoria humana não, sabedoria de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá com liberalidade, Deus dá de forma espontânea, Deus dá de forma exponencial a sabedoria. Então, peça a Deus, Deus dá com liberalidade, Deus não faz aqui, não calcula quanto ele vai dar a alguém de sabedoria, ele dá à vontade, sem medida, né? Então, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, com as suas mulheres, tratem as suas mulheres com honra, como parte mais frágil e como coerdeiras do dom da graça da vida, porque a vida é um dom de Deus. Respirarmos é um dom de Deus. Então, homens e mulheres, tratem-se com respeito, com amor, com carinho, para que não sejam interrompidas as vossas orações, para que não sejam interrompidas a sua sintonia para com Deus, para que a sintonia do seu esposo, da sua esposa, não seja quebrada para com Deus. E aí a palavra de Deus nos diz assim em Deuteronômio 24:5. Olha como Deus é cuidadoso, zeloso para com as nossas vidas. Deuteronômio 24:5 nos diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Isso aqui, lá em Israel, né, na nação de Deus, os homens eram convocados à guerra, né? Os homens eram convocados a servirem ao palácio, a servirem ao rei. Mas a palavra de Deus na lei, isso está escrito na lei para que não fosse quebrado, para que a punição para quem quebrasse a lei era a punição de morte. A Bíblia nos diz o seguinte: quando um homem for recém-casado, ele não sairá à guerra, mesmo que aquele país entre em guerra, mesmo que a sua nação entre em guerra, o homem não sairá para a guerra se ele for recém-casado. Ele vai ficar e não vai ser colocado para ele encargo algum. Olha, não só ele não vai lutar na frente de batalha, como ele não vai ter encargo algum. Para quê? Para quê? Por que ele não vai ter encargo algum? A Bíblia completa. Ele vai ficar um ano inteiro livre. Mas livre para ficar passeando pelos palácios como Davi e olhando aquilo que não podia, chegando até a cobiçar Betseba? Não. A Bíblia nos diz, e ela é bem clara, ela completa. Ele ficará livre um ano inteiro para alegrar a sua mulher.
para alegrar a sua mulher, a mulher que tomou. É isso que a Bíblia diz. Olha como Deus é cuidadoso com o seu projeto. Olha como Deus é zeloso para com o lar, para com o casamento. Ele diz, olha, eu não quero que o homem recém-casado vá para a guerra. Eu não quero que o homem recém-casado tenha encargos nenhum, que lhe venha sobre encargos nenhum, para que ele possa ficar em casa um ano inteiro para alegrar sua mulher, para que ele possa passar a primavera e o verão do casamento plantando sementes que irão germinar e dar frutos no outono, irão alimentar o casamento no inverno. Foi isso que a Bíblia disse. E aí, olha o que a Bíblia fala com relação às mulheres em Provérbios 31, de 28 a 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Nossa, olha, gatinho, você dizendo isso pra mim. Amor, muitas mulheres são exemplares, muitas mulheres são realmente um exemplo de mulheres, mas você, gatinha, você a todas supera. Olha, que coisa gostosa você ouvir isso do seu esposo. Se você ouve isso é porque, se os seus filhos te elogiam como mãe, se os seus filhos se elogiam e quando se levantam pela manhã, os seus filhos te elogiam, não é porque você fez um café maravilhoso que está ali à mesa, não. Não é porque você ficou com a vida de Isaura ali no pé do fogão, não. Não é isso, não. É porque você é um exemplo de mulher. Você trata bem, você trata com amor os seus filhos e você trata com amor o seu esposo. É isso que está traduzindo em miúdos aqui o que está dizendo. Então, homens, alegrem suas esposas. Procurem saber o que sua esposa gosta. O momento do namoro ainda continua, porque agora o namoro ele é eterno. O casamento é um eterno namoro. Olha, o namoro é o momento de se conhecer, de saber o prato predileto do namorado, da namorada, o que é que ela gosta, o que é que ele gosta, para agradar, para fazer um mimo. Faça um mimo para sua esposa. Mulher, faça um mimo para seu esposo. Dê amor, dê carinho. E a Bíblia dotou a mulher, queridos. A autora nos diz assim, nos diz que a Bíblia dotou a mulher de uma sensibilidade aflorada. É como uma rosa, a mulher é como uma rosa no jardim. Ela precisa de atenção, ela precisa de cuidados. Ela precisa ser pega com carinho, para que as pétalas não venham a cair. A mulher é linda. Deus fez a mulher maravilhosa e dotada de uma sensibilidade sem igual. A mulher é muito sensível. Data venha quando nós estamos naquele período, né? Que é um momento que nós estamos à flor da pele. E é um momento que ao mesmo tempo você está sorrindo, você está chorando. E você não sabe o que é. E dá aquela... A mulher tem esses momentos. A mulher é assim. Então no Antigo Testamento, em Deuteronômio, a Bíblia nos fala isso, né? Está escrito na lei que quando o homem ele for recém-casado, ele não vai para a guerra, ele não vai ser imposto para ele cargo nenhum, para ele ficar em casa. E ficar em casa para quê? Uma coisa preciosa que nós encontramos no texto. O homem vai ficar em casa para alegrar a mulher que tomou. Ele vai ficar em casa para alegrar a sua mulher. E quanto a nós, esposas, nós somos desafiadas pela palavra de Deus a sermos exemplares, a sermos honradas, a sermos elogiadas pelos nossos filhos e esposos. Isso só vai acontecer se nós os tratarmos bem, com respeito, com amor, com carinho. Então, o nosso século
tem gerado muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres profissionais, muitas mulheres além do nosso tempo, muitas mulheres que são exemplo na sociedade, profissionalmente falando. Mas muitas mulheres também com pouco compromisso com a relação com os votos que assumiu no altar. Nossa sociedade tem gerado muitos homens de sucesso, muitos homens poderosos, muitas mulheres poderosas, exemplos de profissionais, mas poucos dedicados aos votos que assumiram no altar, poucos dedicados ao convívio familiar. E aí o que é que acontece? O que é que tem acontecido? Nós fomos obrigados, nesse período de pandemia, a convivermos mais tempo em casa. Então os homens e as mulheres têm trabalhado dentro de casa, têm trabalhado no computador, têm trabalhado pela internet dentro da sua casa. Muitos ficaram também sem trabalhar. E o que é que aconteceu? Por não terem investido na relação conjugal, muitos casamentos não subsistiram e não estão subsistindo. Como está o seu casamento? Como está a sua relação com a sua esposa? Minha querida, como está a sua relação com o seu esposo? Como está o relacionamento de vocês com os seus filhos? Então, a autora nos diz aqui o seguinte: o cansaço físico e o esgotamento emocional interferem na qualidade da atenção para com o cônjuge, gerando um ambiente de insegurança e instabilidade afetiva. Isso tem afetado os lares com o vírus que tem destruído os vínculos entre o casal, pois quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Nós estamos vivendo um momento ímpar em nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos com o emocional, com o psicológico abalado, com o financeiro abalado, com as nossas estruturas abaladas. E isso tem gerado uma insegurança muito grande. Então nós precisamos, como família, como casal, nós precisamos um do outro. Nós estamos precisando cuidar um do outro, dar atenção. Mulher, dê atenção ao seu esposo. Veja o que ele está passando. Homem, dê atenção à sua esposa. Veja pelo que ela está passando, o que é que ela está precisando, o que é que vocês como casal estão precisando. Nós estamos precisando cuidar um do outro. Quem ama, cuida. E a palavra de Deus nos instrui a isso. Nós vamos ver que Deus fixou na lei para que não fosse quebrado esse voto, para que o casal tivesse plantando sementes que viessem germinar e alimentar suas relações. E nós precisamos disso. Nós precisamos de cuidado, de amor, de carinho, de atenção. O casal precisa cuidar um do outro. Poderíamos destacar, aí a autora já chegando ao finalzinho aqui, né? A autora diz o seguinte, que nós poderíamos destacar outros inimigos letais ao casamento, como o uso demasiado do celular, homens que ficam e mulheres que ficam o tempo inteiro no celular, esquecem um do outro, esquecem do cuidado um do outro, finanças desequilibradas, né? Quando o desemprego bate a porta, quando a situação financeira não está boa no lar, as finanças estão desequilibradas, nós ficamos com a sensibilidade à flor da pele, né? E isso acaba estragando muitos casamentos. Filhos com problemas,
interferências familiares. Muitos são os vírus que têm destruído os casamentos. Mas seja qual for o inimigo, seja qual for o inimigo do casamento, qual for o inimigo da união, nós temos uma vacina capaz de neutralizar os efeitos colaterais no casamento. E que vacina é essa? O amor de Deus. O amor de Deus que excede a todo entendimento. O amor de Deus é a vacina capaz de imunizar, de blindar, de neutralizar os efeitos colaterais desses vírus que têm tentado minar, destruir os casamentos, destruir as famílias. E esse amor de Deus, queridos, ele é gerado em nossos corações. Quando esse amor de Deus, ele é gerado em nossos corações, nós somos capazes de lutar pela comunhão e pela parceria conjugal. Esse amor, ele precisa ser alimentado pela comunhão com o próprio Deus. O amor de Deus, ele é alimentado pela comunhão que nós temos com Deus. A Bíblia nos diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a Bíblia sabe que nós somos egoístas, que nós já nos amamos. Deus sabe disso. E ele diz: olha, amem primeiro a mim. Depois, amem aos seus semelhantes como vocês se amam. Então, o amor a Deus, a nossa comunhão para com Deus, a nossa sintonia para com Deus, gera em nossos corações o amor capaz de amar aos nossos semelhantes, com as suas imperfeições, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo, todos nós temos defeitos e qualidades, todos nós temos lados bons e ruins, toda a sociedade tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, mas a sociedade, quando bem administrada, quando o negócio é bem administrado, ele gera uma renda capaz de superar os lucros, são capazes de superar os prejuízos. Queridos, que venhamos a ter amor a Deus, a estarmos em sintonia com Deus e a amar o nosso esposo e a nossa esposa como nós nos amamos. Quem ama, cuida. Eu costumo muito dizer isso aqui em casa. Quem ama, cuida. Amar não é dizer apenas 3 palavrinhas eu te amo. Não é isso. Amar é ação. Amar implica ação. Amar é um verbo de ação. Nós vamos ver o amor através das nossas ações, das nossas palavras, daquilo que nós praticamos para com o nosso próximo. Se eu quero ser amada pelo meu esposo, eu preciso amá-lo e tratá-lo bem. E se ele quer ser amado e respeitado por mim, ele precisa amar-me e tratar-me bem. Porque amor gera amor. Respeito gera respeito. Carinho gera carinho. Você colhe aquilo que você planta. Se você planta discórdia, se você planta desunião, se você planta falta de respeito, se você planta falta de atenção, você vai colher isso um dia. Então, escolha bem as sementes que você vai lançar sobre a terra fértil que é o seu lar. A falta de atenção aí é o desprezo, né? Exatamente. A falta de atenção é o desprezo. Então, se escolha bem a semente que você vai plantar no seu lar. E, queridos, experimente olhar nos olhos do seu cônjuge e expressar palavras ou um toque que você se importa com ele. Experimente olhar nos olhos do seu esposo e expressar amor. Experimente tocar no seu esposo e que o seu toque expresse amor. Experimente, esposo, tocar nos olhos, na sua esposa, olhar nos olhos dela
e expressar amor. O nosso amor precisa ser expressado em nossos olhos, porque ele precisa vir dos nossos corações, do nosso interior. E esse amor, ele do nosso interior, ele é gerado em nossos corações através da nossa sintonia para com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E como está, querido, o seu relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo? Então, para guardar no coração, chegando ao finalzinho, nós vamos deixar para vocês o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que diz assim: acima de tudo, de qualquer coisa, porém, que vocês se revistam do amor, que é o elo perfeito. Então, acima de tudo, acima de qualquer coisa, se revistam de amor, se cubram de amor, porque o amor é o elo perfeito, o amor é o encaixe perfeito, é o amor que nos liga um ao outro e nos faz ficarmos em sintonia, sem arranhões, sem rangidas, né? O amor, ele é o elo perfeito, não deixa desequilíbrio. O amor deixa tudo equilibrado, tudo em harmonia. E o amor é uma escolha. O amor é uma escolha. E o casal precisa escolher amar todos os dias. O amor é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. E nós precisamos escolher amar todos os dias. O amor entre um casal é um relacionamento muito especial, porque a união, a família é um projeto de Deus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua relação conjugal. Que Deus te dê sabedoria, sabedoria dos altos céus, para que você administre bem essa relação. Que você seja um administrador, né? Porque nós somos administradores do Senhor. Então sejamos bons administradores do nosso lar. Que, acima de tudo, vocês se revistam de amor, que é o elo perfeito. Deus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Junto em oração nós vamos vencer esses vírus que têm assolado os nossos casamentos. Pode passar a próxima slide, pastor. Juntos em oração nós iremos vencer esse momento que nós estamos passando. Então vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.